Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Edu Montoya novamente e hoje nós vamos falar sobre certificados internacionais. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos bater um papo hoje sobre certificados internacionais, ok? Primeiramente, vamos tirar essa dúvida sobre o que é o TOEFL, o que é o TOEIC. Muita gente ouve falar sobre isso, mas não sabe diferenciar um do outro. É até por isso que hoje eu abandonei o tripé e tô assim, falando mais próximo de vocês. Apesar de pertencerem à mesma família, ETS, o TOEFL e o TOEIC têm uma abordagem totalmente diferente. O TOEIC é voltado ao meio corporativo. Então, um exemplo, se você se candidata a uma vaga de emprego ou existe uma promoção interna dentro da empresa que você trabalha, você geralmente usa o TOEIC como documento para se candidatar à vaga, certo? E por algumas vezes você até mesmo pula a entrevista. Por exemplo, algumas empresas já falam, quando contratam engenheiro júnior, ele já fala, precisamos de um TOEFL com pontuação 750. Então você apresenta aquela pontuação, já é um documento válido, ok? Lembrando que os certificados de escolas de idiomas, apesar de ser bonitinho, ele não funciona, tá? Não adianta você apresentar um certificado de uma escola de idiomas, por melhor que seja a sua escola, não tem peso, ok? Então, o TOEIC, parte corporativa. O TOEFL, vamos falar do IBT principalmente, que é o mais comum, área acadêmica. Então, por exemplo, se você pretende se candidatar a um programa de mestrado, doutorado, no Brasil ou no exterior, você precisa do TOEFL IBT. É a prova mais completa, onde são avaliadas as 4 habilidades: speaking, reading, listening e writing. Todas, certo? Fala um pouco mais sobre as provas. Como professor, orgulhosamente eu tenho em meu currículo de preparatório para alunos um índice maior que 90% de aprovação. Aí você fala, nossa, Du, você consegue fazer a pessoa alcançar um nível de inglês melhor em um curto espaço de tempo? Não necessariamente. Então quer dizer, como todo bom brasileiro, os alunos quando me procuram para um preparatório para TOEFL, TOEIC, geralmente funciona assim, a prova é daqui a 3 semanas, ele me procura hoje. Então o que acontece? Nesse período, não necessariamente eu vou mudar o nível de inglês dele, mas eu vou fazer com que ele entenda a prova. Eu já vi pessoas de nível de inglês muito bom, nível B2, por exemplo, que seria um Upper Intermediate, irem mal em provas como o TOEFL e o TOEIC. Por quê? Porque não entendia a prova, não sabia o que a prova estava pedindo. Então, muito importante saber como é a prova. Só um exemplo básico. O TOEIC é composto por 7 partes na sua prova. Vou dar um exemplo, parte 2. Tem muito professor que fala o seguinte, usar o método Ctrl+C, Ctrl+V. Se você ouviu a palavra business na pergunta, procura a palavra business na resposta. Vamos fazer uma análise? Suponha, eu não sei falar italiano. E suponha que eu vá prestar a prova de italiano. Se eu ouço na pergunta a palavra bambini, e aí na resposta eu ouço a palavra bambini, vou lá e marco, e está certa, vamos pensar o seguinte, que raio de prova que é essa que vai avaliar meu nível de italiano? Se eu acertei, somente baseado nesse método Ctrl+C, Ctrl+V, segundo a prova eu sei falar italiano. Então vamos pensar, por exemplo, parte 2 do TOEIC. Tem muito professor que fala para usar o método Ctrl+C, Ctrl+V, só que é o contrário. Por exemplo, na parte 2 do TOEIC, se eu pergunto, is she coming to the meeting? Resposta A. I don't want to meet her. B. I think so. Veja bem, o nosso aluno, preparado pelo professor Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai responder a letra A, porque ele ouviu meeting na pergunta e ouviu a palavra meet na resposta, ele vai responder aquela. Tá errado. Tudo bem? Então são dicas como essas que só quem conhece as provas é capaz de dar. Então, passar numa prova de certificado internacional, aliás, passar não, né? Alcançar a nota que você precisa, porque não existe passar ou não passar. Ele só dá o seu nível real de inglês.
Então vamos lá. Obter sucesso numa prova dessa é muito mais conhecer a prova e o que cada parte da prova pede do que o seu nível de inglês em si. Por exemplo, o reading do IBT, existem 12 tipos diferentes de perguntas. Uma pessoa que pega, vou fazer essa prova aí. Ele tem um nível de inglês bom e fala assim, vou fazer isso aqui. Aí ele começa e faz a prova na raça. Ele não sabe o tipo de pergunta que ele vai encontrar. Consequentemente, ele pode ir mal. Agora, se você sabe qual tipo de pergunta você vai encontrar na prova, quais são os 12 tipos de perguntas, você fala, quando você vê a pergunta, aqui é aquela pergunta que é para eu fazer assim, a dica é essa e a resposta provavelmente vai estar em tal lugar. Quando você conhece a prova, você sabe encaminhar ao seu aluno o caminho correto, mostrar o caminho das pedras. Lógico, a gente só mostra o caminho, quem tem que caminhar é você, quem tem que estudar em casa bastante é você. Então, outra coisa, preparatório para certificado internacional não é assim, a parte do listening, vamos ouvir uns vídeos aí, vamos ouvir umas músicas, então a gente está preparando. Não é assim. A parte do speaking do TOEFL e IBT, vamos bater papo em inglês. Não é assim. Existe um método e para essa prova não é diferente. Então, a parte do speaking tem as características, a gente tem que trabalhar em sala de aula, tudo tem um método. Então, cuidado com quem você se prepara para provas e certificados internacionais. O professor tem que conhecer a prova, saber o que cada parte dessa prova exige do aluno e saber mostrar para o aluno o caminho, certo? Então eu espero assim ter tirado algumas dúvidas de vocês sobre essas provas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar pela página do Facebook, a gente responde para vocês através de mensagem sem problema nenhum, ok? Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e lembrem-se, passar numa prova de certificado internacional é muito mais do que somente saber falar inglês. Você tem que conhecer a prova e saber o que a prova espera de você, ok? Bye, guys!